que a gente vai estar falando hoje no vídeo é sobre uma causa natural que acontece em compressores de um estágio. No caso, compressores de um estágio é esse que você está vendo aqui, tanto da linha robista, tanto da linha profissional, compressor de 5,2 PCM e compressor de 10 PCM. Esse é uma causa natural, uma perca natural do rendimento volumétrico. É exatamente isso o qual vamos estar abordando neste vídeo aqui. Por que acontece isso e como acontece isso nos compressores. Para então a gente entrar nessa questão, vamos conhecer um pouco sobre essa questão de compressores de um estágio e dois estágios. Compressores de um estágio é esta linha que você está vendo, ela é utilizada também para pequenas e médias empresas, como oficina mecânica, serralheria, marmoraria, funelaria, etc, tá? Principalmente compressores assim, é claro, de 10 PCM, né? Esse aqui já é mais de um estágio também, mas só que é mais para a linha robista, ok? Então, esse compressor de um estágio, ele tem uma perca natural de 30 a 40% do seu rendimento volumétrico. Exatamente isso. E já um compressor de dois estágios, já é um compressor diferente, já é um compressor já da linha industrial, né? Mais robusto, né, de dois estágios, então, mas também acontece uma perca, né, natural do seu rendimento volumétrico, mas só que é menor, de 20 a 30%, ok? E esta perca natural do rendimento volumétrico funciona assim. Um dos principais fatores que acontecem, né, naturalmente, que vem a decorrer por essa perca natural, é o próprio compressor, natureza dele, o qual ele foi projetado. Quando você liga o compressor na tomada, né, na força, ele vai começar a trabalhar. No manômetro ele vai marcar até 140 libras. Chegou a 140 libras, o pressostato ele vai ativar, né, esse dispositivo de segurança, ele vai desativar o compressor, né, quando ele atingir 140 libras. É um dispositivo de segurança para que não ocorra nenhum tipo de acidente ou danos aí, ok? Chegou em 140 libras, então ele desativou, né, desarmou o compressor com 140 libras. Aí a pessoa começa a utilizar, né, a pistola e consumir o ar. Aí o que acontece? Com esses 140 libras começa a decair, é claro. Quando ele começa a decair, ele vai chegar uns 100 libras. Chegou nos 100 libras no manômetro, o pressostato vai ativar novamente, o compressor vai iniciar o trabalho. Novamente a carregar o cilindro. Só que nesse intervalo de 140 para 100 libras, a pessoa pode estar trabalhando com uma pistola com diferente configuração da mesma. Pode ser uma pistola que seja indicada pelo fabricante para estar consumindo ar com 20 libras, com 30, 35, 40, 60, isso vai variar. Então o consumo vai variar de ar de acordo com a pistola, com o profissional que estiver trabalhando, a peça, enfim. Então isso pode levar de 5, 15 minutos com o consumo de ar dentro desse estágio, né, de 140 para 100 libras, tá? 5 minutos, 15 minutos, até mais que isso, depende, né, dessas condições aí que eu relatei. Então dentro desse período de 140 para 100 libras, o compressor está em estabilidade, tá? O ar está todo carregado no compressor, no cilindro do compressor. Então ele não tem que estar produzindo, está tudo armazenado ali e pronto somente para consumo. O compressor ele não está trabalhando, não está em rotação, ele só está ofertando, né, o consumo de ar e não produzindo. Mas a partir do momento que o compressor, né, chegou aqui nas 100 libras, ele começa então novamente a trabalhar. Então o que acontece? A pessoa vai estar consumindo ar, o profissional, consumindo ar através da pistola e produzindo ar automaticamente, simultaneamente, vamos dizer assim, ao mesmo tempo. Então isso contribui, né, contribui também seriamente com essa perca natural do rendimento volumétrico, que é o profissional estar consumindo e produzindo o ar ao mesmo tempo. Então fica meio que instável o ar no cilindro do compressor. Esse é um dos principais fatores para estar ocorrendo então nessa perca natural do rendimento volumétrico. Um segundo fator para contribuir com essa perca natural, né? Aí no caso não seria nem natural, né? A perca, né, do rendimento volumétrico seria algum tipo de problema com o compressor. Isso é muito importante. Você que adquire o compressor, esteja ouvidos, atentos ao seu equipamento, tá? Quando você estiver trabalhando, né, chega lá no meio da obra, final da obra, até no início,
Deixa ele carregar até 140 libras e ouve, tá? Antes de conectar a mangueira aqui na saída de ar, ouve se ele está com algum tipo de vazamento, tá? Então, se ele estiver com algum vazamento, algum componente dele, que são vários componentes, você fique atenta quanto a isso e leve para uma autorizada, para uma inspeção e uma manutenção. Por quê? Isso vai estar ocasionando, né, uma instabilidade e um dano dentro do seu próprio equipamento, ok? Então isso causa uma instabilidade de ar, é o vazamento, né? Então precisa ser resolvido, tanto em vários componentes aqui que depois, né, mais para frente a gente vai estar entrando em detalhes quanto ao componente dos meus dois compressores. Então esse é um segundo fator. E para resolver isso, então, é dessa forma: ouve ele e procure uma manutenção, que isso também contribui então com essa perca de rendimento volumétrico aí. E o terceiro fator a contribuir então com essa perca, né, de rendimento volumétrico é a mangueira que você estiver utilizando. Eu, no caso, estou utilizando uma mangueira da Canaflex 5x16, tá? Não tem uma especificação de quantos metros eu devo utilizar. No caso, esse compressor de 10 PCM, eu utilizo 20 metros de mangueira, tá? Então, em toda a sua extensão, caso você estiver utilizando um outro tipo de mangueira, aquela que é meio entrelaçada, que é tipo um material plástico, ele racha com a ação do tempo, com o sol. E, por exemplo, aqui está no meio da mangueira, deu um rachinho, é claro, né, trincou, começou a vazar, né? Então deu uma perca, né, de rendimento volumétrico por conta de um vazamento que ocorreu no meio, né, da extensão da mangueira. E também, não só no meio, mas a adaptação, né, a acoplagem da mangueira no compressor. No caso, esse compressor meu aqui de 10 PCM é por plug, ele é plugado à mangueira. No caso, esse outro aqui, ele é por rosca. Se você for rosquear a mangueira aqui no compressor e perceber que está com um pouquinho de vazamento, você deu um aperto, mesmo com o alicate, continuou o vazamento, passa um pouquinho de vida-rosca, não tem problema nenhum, passa um pouquinho de vida-rosca, deu o aperto com o alicate, resolveu o problema de vazamento. Isso causa então uma perca de rendimento ali, justamente na entrada da mangueira do compressor. Quando for entrar na pistola, a mangueira também, mesma coisa, foi acoplar a pistola aqui, ó, na mangueira, apertou, deu um apertinho com o alicate, tô ouvindo vazamento. Tira, passa um pouquinho de vida-rosca, não tem problema nenhum. Depois, no final do dia, você arranca tudo e faça isso cada vez que você for utilizar. Então são 3 pontos de vazamentos que podem estar acontecendo, ocorrendo na extensão de uma mangueira no compressor. Lá na saída do compressor, na extensão e na acoplagem aqui da pistola. São 3 fatores que contribuem. O outro fator que contribui, se tratando da mangueira também, essa peça que é muito importante, um controlador ou regulador de pressão, que é o manômetro, que ele fica acoplado rente à pistola. É como se tivesse, você utilizando esse equipamento aqui, é como se você estivesse utilizando a pistola diretamente no compressor. É a mesma coisa que você colocasse aqui, ó, a pistola no compressor, colocasse o compressor nas costas, né? A pistola aqui fosse trabalhando, porque o ar do compressor já sai diretamente com a pressão estabelecida, né, estável, diretamente para a pistola. Ele não tem uma extensão para ele ter variação. Imagine só, se você não estiver utilizando esse controlador e regulador de pressão, né, que tem aqui o manômetro, sem utilizar isso, uma extensão, uma mangueira de 20 metros, né? No caso que eu estou utilizando aqui, imagine só, 20 metros eu conectei o ar aqui. Então, quando o ar, você vai regular aqui na saída do compressor, né? No registro do compressor, ele tem essa regulagem natural em um lado e no outro ele já é vazão livre. Então, se você, mesmo que estabeleceu a norma que o fabricante me pede, né? A especificação. O fabricante me pede 35 libras para essa pistola, por exemplo. Então você vem aqui no compressor, conecta, né, a mangueira no compressor na pistola e regula aqui, né, 35 libras, né? O certo é regular antes de estar fazendo isso. Regula aqui 35 libras. Pronto. Mas só que você não está utilizando o manômetro. Então a mangueira já está diretamente ligada no compressor e na pistola, mas só que ela tem uma extensão de 20 metros para ela percorrer para depois chegar na sua pistola. Então, se a hora que você aciona o gatilho,
Se você acionar o gatilho e você vem dar uma escapadinha, dá uma olhadinha no manômetro, esse manômetro ele tá assim, ó, tá instável. De 35, você apertou o gatilho, de 25 ele cai lá para 25. Aí você solta do gatilho, ele volta de novo. Apertou, ele cai de novo. O que vai acontecer com isso? Uma instabilidade. Então o produto que está sendo distribuído não vai ter aquela qualidade importante que era para ter. Então as normas do fabricante ele pede 35 libras para essa pistola, por exemplo. Então você vai estar ofertando 35, não vai, você vai estar ofertando 20, 25, não vai estar estável. Então isso vai estar ocasionando uma perca do rendimento volumétrico e vai prejudicar o seu acabamento se você utilizar desta forma. Então é muito importante que vocês utilizem isso, manômetro, controlador e regulador de pressão, ok? Então esse manômetro aqui, você conectando aqui, você regula 35 libras aqui, batata, aí fica show de bola. É a mesma coisa, então, como eu disse para você, se a pistola estivesse totalmente ligada no compressor, esse compressor estivesse debaixo do seu braço ou na sua costa, isso aqui, né? Uma ideia meia doida, mas mais ou menos é isso que funciona. Então, o controlador serve para dar uma estabilidade na libra que você precisa para estar utilizando a pistola. É muito importante, muito interessante que vocês tenham esse tipo de equipamento, de acessório para o compressor. Então, se tratando então da pistola, vocês viram, né? Da mangueira, vocês viram que tem 4 fatores, então, só na mangueira que contribui, que é a saída da mangueira, que é vazamento no meio da mangueira e na conexão da mangueira com a pistola e o uso de manômetro. São 4 fatores importantes se tratando então da mangueira. Fora isso, né? Voltando para trás, temos o vazamento que pode estar acontecendo, algum dano no compressor. E também temos a perca natural quando o compressor então está em rotação. Isso é uma perca natural que vem acontecer aí. Pode estar acontecendo mais outros tipos de vazamento, outros fatores que contribuem para essa perca natural do rendimento volumétrico. É óbvio, pode estar sim, mas eu não sou engenheiro, eu sou apenas um construtor em acabamentos e tenho um pouco de conhecimento em questão disso. Então o que eu tenho, eu vou estar passando para você que é meu inscrito no canal, que isso faz toda a diferença para você quando for adquirir uma pistola e um compressor. Isso também, né, falando dessa questão de importância de pistola e compressor, quando você tem essa perca de rendimento volumétrico, quando você for adquirir uma pistola, você vai estar em mente que você tem essa perca. Então, se você tem um compressor de 10 PCM, na verdade, esse compressor de 10 PCM é meio que comparado como se fosse um compressor de 7 PCM, tá? Então você paga por um compressor de 10, mas na verdade você não tem um compressor de 10, você tem um compressor de 7 PCM, vamos dizer assim. Por quê? Por conta dessa perca natural do rendimento. Esse compressor aqui é de 5,2 PCM, mas você paga por um compressor de 5,2, mas vai estar utilizando o compressor aí, né, de 2 ponto alguma coisa de PCM, se você for calcular esses 30%. Mas esses 30%, 40% é claro que causa oscilações de acordo com tudo isso que foi falado no vídeo. Então é importante que você esteja atento a tudo isso que acontece com o seu compressor, acessório, pistola, para que você tenha o mínimo possível de indícios para causar essa perca de rendimento volumétrico que pode estar afetando tanto no seu acabamento, né, e quanto ao uso de pistola que você vai estar comprando para estar utilizando no compressor, ok? Então assim, quando você for adquirir uma pistola ou um compressor, é interessante e importante que você tenha um conhecimento disso, né? Para que você fique atento a essa perca natural ou não de rendimento volumétrico, tá? Então, como eu disse, né, uma pistola, por exemplo, você compra uma pistola, e a gente vai estar falando isso nos próximos vídeos desta série, com uma especificação lá do fabricante, uma pistola de 10 PCM, né? Então ela exige uma capacidade bem grande em questão de PCM. Então você vai pegar uma pistola de 10 PCM e vai estar utilizando num compressor de 5,2 PCM, não tem nem lógica. E até mesmo nesse aqui, 10 para 10, fique trabalhando forçada, tá? Então seria interessante que, no caso, eu tenho um compressor de 10 PCM, se você compra uma pistola que tenha a especificação, né, a recomendação que ela se trabalhe com 7 PCM, seria indicação para compressores de 10 PCM,
por conta dessa perca natural de rendimento volumétrico, ok? Mas isso a gente vai estar falando com certeza nos próximos vídeos desta série. Então, o vídeo se para por agora. Se você gostou do vídeo, está gostando dessa série, não se esqueça aí de deixar o seu like, compartilhar o vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, tá? Para que vocês tenham uma interação, né, com o nosso canal, para que eu possa ter estímulo e vontade de voltar aqui e trazer mais conteúdo para vocês. Se não tiver toda essa interação, não há o porquê eu estar voltando aqui trazendo conteúdo. A gente não tem motivação. Então não custa nada você deixar o seu like, né, compartilhar o vídeo, que é importante, e interagir também aqui nos comentários. Isso é muito importante para o canal, para que o canal cresça, ok? Combinado? Um grande abraço para todos aí e até mais.